Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é na disciplina de Ciências e nós vamos falar sobre prevenções de doenças. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre algumas doenças transmitidas pelo ar? Pois nessa aula nós vamos falar sobre algumas prevenções que devemos tomar em relação a algumas doenças que são transmitidas, umas contagiosas e outras não contagiosas. E assim vamos falar sobre alguns métodos de prevenção, desde o nosso nascimento até o nosso crescimento. As doenças, elas podem prejudicar o nosso organismo. Por quê? Porque elas vão causar danos à nossa saúde e vão trabalhar contra o equilíbrio do nosso corpo. Então, existem alguns fatores que podem prejudicar a nossa saúde. Quais são esses fatores? A falta de higiene, o saneamento básico, a má alimentação e muitas vezes até o estresse causa danos à nossa saúde. Durante toda a nossa vida, nós podemos ter vários tipos de doenças. Algumas doenças são passadas de uma pessoa para outra. Esse tipo de doença se chama doenças contagiosas. Quais são essas doenças contagiosas? Que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. São causadas por algum tipo de vírus, como a do mosquito Aedes aegypti, a dengue, a chikungunya e a zika. E bactérias, seres bem pequenininhos, que só podem ser vistos por microscópios, tão quase invisível que essas bactérias são. Então, essas bactérias, que são microbactérias, que só são vistas por microscópios, são essas: cólera, meningite, sarampo, e entre outros e outros tipos de bactérias. Existem também alguns tipos de doenças que elas não são contagiosas, né? Porque elas não são transmitidas de uma pessoa para outra, mas ela pode ser uma doença hereditária de família, que vem de família, que são as doenças do coração e alguns tipos de alergia. Também existem algumas doenças que podem ser transmitidas pela água. Essas doenças são diarreia, hepatite, cólera e leptospirose, que é a doença causada pela urina do rato. Como pode ser evitado alguns tipos de doenças? Quando nós temos uma boa alimentação saudável, isso pode ajudar a manter o nosso organismo equilibrado, podendo aí evitar alguns tipos de doenças, tá? Porém, no mundo em que vivemos, chegam até nós por meio de vírus, fungos, bactérias, parasitas, os quais conhecemos por micróbios. Por essa razão, sempre quando vamos ao médico, alguns médicos ele pedem alguns tipos de exames, como exame de urina, sangue e fezes. E entre outros tipos de exames, que é para poder descobrir qual é o tipo de micróbio, o tipo de bactéria, o tipo de doença que a pessoa está, naquele momento em que ela está doente. Hoje, com o avanço da medicina, as crianças elas são protegidas através da vacinação. Por isso que existe a conscientização, né, da vacinação, sempre quando tem no posto de saúde ou em algumas campanhas. É sempre importante vocês irem se vacinar. Existe uma carteirinha, que é a carteirinha de vacinação, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa carteirinha de vacinação, assim que a criança nasce, no seu primeiro dia de vida, ela recebe, que é para poder se proteger de alguns vírus e bactérias. Olha, vou mostrar para vocês por dentro, tá? Essa partezinha aqui. Tá vendo? Isso tudo marcadinho aqui, que eu tenho certeza que vocês também têm aí na casa de vocês, são as vacinas em que as crianças têm que tomar para poder se prevenir, tá? Através de algumas campanhas e também indo ao posto de saúde sempre nos dias marcados ou nos dias em que começam ali a campanha para alguns tipos de doenças contagiosas. Por quê? Porque lembra que eu falei sobre a paralisia infantil? Pronto. Tanto a paralisia infantil como algumas doenças que são causadas por algumas infecções, algumas bactérias e alguns vírus. Para algumas delas existe a vacinação, tá? Que é uma forma também de
prevenção contra esses tipos de doenças. E essas doenças, elas são infectocontagiosas. Na página do livro de vocês de ciências 82 e 83, tem uma lista onde fala sobre a idade de quando começamos a tomar vacinação, os tipos de vacinas e os tipos de doenças que essas vacinas podem prevenir. Vamos dar continuidade. Também existem alguns outros tipos de prevenção contra algumas doenças contagiosas, como os antibióticos. Os antibióticos são medicamentos que matam as bactérias, que matam as bactérias, assim, impedindo a reprodução dessas bactérias. Porém, esses antibióticos, elas não agem sobre os vírus. Elas só agem para alguns tipos de bactérias, tá certo? Mas, para que podemos tomar esse tipo de antibiótico, nós temos que consultar ao médico. Então, sempre quando alguém estiver doente, tiver com algum tipo de doença, é importante que se vá ao médico, porque só através dos exames é que o médico vai saber que tipo de doença você tem, que tipo de bactéria, que tipo de infecção. E aí sim, ele vai passar os antibióticos, vai passar a medicação adequada para aquele momento, tá? Então, faça as atividades de vocês do livro de ciências da página 84 até a página 90. Ressaltando que existe um personagem bem legal que se chama Zé Gotinha, que faz parte de todas as campanhas de vacinação. Quando começa a campanha de vacinação, então Zé Gotinha aparece ali para animar toda a garotada, tá, gente? Então, beijo para vocês. Qualquer dúvida, é só vocês falar comigo.